pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Como que vocês passaram essas férias, né? Desde dezembro que nós não temos aulas, né? Postadas aqui para vocês estarem fazendo o vestibular da UEL, agora que vai ser em março, né? Então, nós vamos explicar algumas dinâmicas, como que será a partir da nossa unidade número 3, né? Apostila número 3. A partir da apostila número 3, nós vamos ter uma aula para cada unidade. Ou seja, a unidade 15 que nós estamos fazendo hoje, nós vamos ter uma aula somente. Diferentemente das nossas unidades passadas, que nós tínhamos 2 aulas para cada unidade. Então, pode ser que as aulas fiquem um pouquinho mais longas pela quantidade de conteúdo. E também pode ser que vocês vão começar a perceber que a gente não consegue se aprofundar muito também no conteúdo. Porque é bastante coisas para nós falarmos, principalmente na geografia, né? São vários termos que nós temos. E nós temos que passar este conteúdo. Vocês podem estar mandando e-mail, entrando em contato com as redes sociais, que eu estarei ajudando vocês também. Até mesmo se vocês quiserem alguns exercícios extras, vocês me avisem que eu posso estar passando para vocês, tá bom? Lembrando também, né, que o pessoal aqui da coordenação pediu que as aulas presenciais, elas voltam dia 31 de janeiro. A partir do momento que voltar às aulas presenciais, nós não iremos mais postar as nossas aulas online, tá bom? Então já volta todo o processo anterior. E para aqueles também que não tomaram a vacina, eu peço para vocês estarem procurando, fazendo o agendamento, né? Enfim, todo o processo de cada cidade estar tomando a vacina para nós estarmos podendo voltar nas nossas aulas presenciais com mais segurança, tá bom? Bom, vamos ver agora os principais pontos que nós vimos da nossa aula lá anterior, né? Da nossa unidade número 14, que nós vimos em dezembro. Então, nós falamos alguns conceitos muito importantes. Falamos sobre o que é uma ilha de calor, quais são as consequências do lixo urbano e os principais acordos. Os acordos principais, né, que nós podemos citar é o Acordo de Paris, né? Então, as ilhas de calor consiste de fenômeno climático que acontece principalmente nas grandes cidades. Nas cidades médias também pode acontecer, mas com menos intensidade. Esse fenômeno, pessoal, ele acontece devido à concentração do asfalto nas ruas, nas avenidas, dos concretos também de prédios e de casas, de outras construções também. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais ou nas periferias também. Então, o centro, onde nós temos uma maior concentração daí de toda a malha asfáltica ou concreto, né? E falta áreas verdes, né? Principalmente ruas bastante com árvores. Então, essas áreas costumam, né, ser mais quentes do que as outras, tá bom? O lixo urbano, mais conhecido pelos cientistas por resíduos sólidos urbanos, a gente também escuta falar muito em resíduos sólidos, né, nos meios de comunicação, até mesmo já hoje os professores eles já utilizam esse termo e não mais o lixo urbano, né, que são resíduos que não têm mais função útil em residências ou indústrias, são descartados. Outro fim que o lixo pode tomar são os incinerados, tendo custo alto e produzido gases altamente poluídos, né? Então, nós temos vários tipos de lixo, também nós temos lixos recicláveis também, né? Que algumas cidades eles têm esses programas, né? Para reciclar também o lixo. O Acordo de Paris é um tratado no âmbito de convenção de 4 das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, que rege medidas de redução de emissão de gases estufas a partir de 2020. Né? Nós já sabemos, nós estamos já em 2022, que todo este processo não foi elevado, né? Esse processo não foi todo feito o acordo, nem todas as normas elas estão vigentes, nem todos os países eles atingiram as suas metas. Então, nós temos vários outros problemas, esse Acordo de Paris, né? Que pretendia, a partir de 2020, o fim de conter o aquecimento global abaixo de 2 graus preferencialmente, né? Então, nós sabemos que este acordo não foi
efetivamente, né, realizado por todos os países. Alguns países, né, até mesmo aumentaram as suas emissões de gases poluentes, né? Então, esses foram alguns dos assuntos principais que nós vimos nas aulas passadas. Eu peço para vocês estarem revisando essas aulas, estarem fazendo exercícios da apostila. Eu peço para vocês estarem lendo a apostila também, para vocês estarem recordando desses assuntos. Haja vista que 2021, né, toda esta área climática foi muito citado pelos cientistas, pelos meios de comunicação também. Então, existe uma grande chance de acabar aparecendo na sua prova do vestibular da UEL, tá bom? Bom, nós vamos mudar de assunto numa parte climática, né? Que nós falamos de vários acordos, falamos do que é tempo, o que é clima, outros fatores também climáticos, nós já encerramos. A partir da nossa aula de hoje, que daí é a unidade número 15, até o final da nossa apostila, nós vamos tratar sobre o estudo da população, todas as consequências da população, as teorias da população também, as causas, as consequências do aumento da população, as previsões de alguns cientistas pela diminuição da quantidade da população, né? Não somente no mundo todo, mas como aqui no Brasil também. Então, no decorrer de cada unidade, nós vamos estar falando sobre esses assuntos. O que nós veremos na aula de hoje? Nós vamos fazer uma breve introdução, o que é população e quais são os países mais populosos. Vamos ver as teorias demográficas. Vamos ver também os índices de crescimento populacional e também da redução da população também. E eu trouxe para vocês alguns gráficos, nós vamos fazer algumas interpretações de gráficos. Tá bom? Então, nossa aula vai ser um pouquinho mais longa, como eu disse. Pode passar os 30 minutos combinados, tá bom? Como é de costume, nós vamos fazer um resumo, né, de toda a nossa aula, vamos fazer um exercício resolvido e deixarei 3 exercícios propostos para vocês na sala do Class. Tá bom? Combinado, pessoal? Bom, vamos fazer a nossa introdução sobre o estudo da população. Antes da gente falar sobre as teorias demográficas, falar sobre o aumento ou a redução da população, nós temos que entender o que é a população. Parece algo, né, muito simples, né? Falar população, o que é? Somos nós. Sim, mas o que é esse nós? Então, eu trouxe para vocês alguns âmbitos de alguns cientistas, o que ele explica o que é população e como houve esse aumento no decorrer também dos anos. Então, aqui eu trago para vocês, né, que até a Revolução Industrial, por volta de 1700, os continentes habitantes era inferior a 1 bilhão, ou seja, os continentes, né, onde já existia essas populações, não existia censo naquela época, mas espera-se que existia uma população inferior a 1 bilhão de pessoas. Impulsionado por a melhoria de qualidade de vida, a população aumentou de forma muito rápida. Conforme os dados divulgados pela ONU, somos atualmente 7 bilhões e 800 milhões de habitantes no mundo. Isso até 2020, né? Não existe ainda os dados de 2021 e agora no começo de 2022. Então, vocês percebam que a Revolução Industrial, a partir das suas melhorias da qualidade de vida, ou seja, trouxe que a energia, né, elétrica, trouxe vários benefícios também a partir da medicação e alguns outros fatores, o transporte também, né, a educação, a segurança, a diminuição de guerras também, né? Houve sim a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, mas houve uma diminuição aos poucos de conflitos em determinadas épocas, né? Existem épocas que houve mais conflitos, outras menos, mas no modo geral houve uma pequena redução de conflitos e de quê? Melhoria de qualidade de vida. Por isso que nós tivemos também um aumento grande da população. De 1700, em média, 1 bilhão, para 2020, 7,8 bilhões também, tá? Aqui eu trouxe para vocês
uma imagem dos principais países e suas populações, né? Os países mais populosos. Então, nós temos a China, 1.411.000.000. A Índia, 1.380.000.000. Estados Unidos, 331 milhões. Depois nós temos a Indonésia, 273 milhões. Depois nós temos o Paquistão, 220 milhões. O Brasil, 203 milhões. E assim sucessivamente até o México, né, que é o 10º país mais populoso, 128 milhões de habitantes, né? Então são algumas estimativas oficiais, algumas outras também é os censos oficiais de alguns países, né? Então vocês percebam que nem sempre os países com maior extensão, como por exemplo a Rússia, né, que é o país mais extenso, né, do globo, ele não é um país muito populoso, né, ou seja, não existe grande quantidade de população. Então, nós temos que entender o porquê que ocorre isso. Alguns países têm mais do que outros, né? Então, nós temos muito a ver também sobre a população de um país, às vezes é mais, maior ou menor também, pelos fatores históricos. Se foi um país colonizado, se foi um país de exploração. Então, existem várias outras características também, o que faz um país ser mais ou ser menos populoso. Aí eu trago para vocês também alguns termos importantes para vocês, como por exemplo, o que é um país populoso, o que é um país povoado, o que é um crescimento vegetativo, o que é imigração, o que é migração, o que é taxa de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. Na apostila de vocês existem alguns termos, mas não tem todos esses, tá bom? Então eu trouxe alguns diferentes que eu acho importante vocês estarem sabendo. Então, primeiramente, o que é um país populoso? Ou pode aparecer na sua prova também como população absoluta. É a quantidade total de habitantes de determinado local. Ou seja, aqui, por exemplo, em Cambé, nós temos 110 mil pessoas. Isso é uma taxa de uma população absoluta ou populoso. Por quê? É a quantidade total de habitantes, tá bom? Então, é a quantidade total de um município, de um estado, de um país ou do mundo todo. O que é um país povoado? É a população relativa. O termo refere-se à relação entre a população absoluta do local, ou seja, qual que é a população de Cambé? 110 mil habitantes. Você vai pegar esse valor e dividir pela área que ela ocupa. Ou seja, pode ser município, pode ser daí no caso estadual, pode ser municipal ou pelo globo mesmo, pelo mundo todo mesmo. Então você vai pegar essa população absoluta e dividir pela área absoluta do seu território, tá bom? Aí nós temos o quê? O crescimento vegetativo. É a diferença entre o número de nascidos e o número de mortes de uma população. Ele é calculado pela subtração entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma determinada localidade. Então, o crescimento vegetativo, eu posso fazer esse cálculo a partir daí, no caso do município, estadual ou federal também, tá bom? Não tem nenhum problema, eu só preciso saber os dados, tá bom? Aí nós temos a taxa de natalidade, que pode aparecer também o TN para vocês. É o número de nascidos dividido pelo número de habitantes. Por exemplo, Cambé tem 110 mil pessoas, né? Habitantes. Eu vou pegar e dividir pelo número de nascimento de um determinado período, né? Taxa de mortalidade é o número de mortos dividido pelo número de habitantes. Também, pego o total de uma localidade e divido pela a quantidade de número de mortos, né? Crescimento vegetativo, né, que eu coloquei lá em cima, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, daí no caso, eu até mesmo coloquei para vocês aí a fórmula. Pessoal, professor, isso pode cair na minha prova? Eles darem um exemplo e pedir qual que é a taxa de natalidade, uma taxa de mortalidade de um determinado local? No vestibular da UEL, especificamente, e no Enem, é muito difícil eles fazerem isso. O que eles podem estarem
cobrando, né, pedindo para vocês interpretar é o que é um crescimento vegetativo, o que é uma taxa de mortalidade, natalidade, o que é uma população absoluta, o que é uma população relativa. Foi, por exemplo, o crescimento vegetativo é o que caiu, né, que foi cobrado no vestibular na época que eu fiz. Eles pediram para mim explicar, né, na prova, que era a prova dissertativa naquela época, o que era um crescimento vegetativo e o que um crescimento vegetativo negativo ela afetaria o Brasil. Foi essa a pergunta que eles fizeram. Então, é mais ou menos nesse sentido. Não pediram cálculo nenhum, tá bom? Aí nós temos o que é imigração e migração. Imigração começa com I, é o movimento de entrada de estrangeiro em um país de forma temporária ou permanente, e a emigração é a saída de indivíduos do país. Então, emigração são as pessoas que saem de um determinado país. Imigração é o movimento de entrada de estrangeiros em um país, tá bom? Então, nós temos imigração e emigração. Emigração sai de um indivíduo de determinado país. Imigração é o movimento de entrada de estrangeiros em um país. E agora só a palavra migração. É o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano. Ou seja, migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, ou seja, pelo globo. Então, eu posso migrar de Cambé para Londrina, de Cambé para Maringá. Eu estou migrando de um local para outro. Pode ser de forma temporária ou permanente. Então, eu posso ir, por exemplo, de uma cidade A a uma cidade B e lá ficar 2 dias e voltar. Então, eu estou migrando, como eu posso também estar indo para uma cidade A para a cidade B e eu posso estar morando lá. Esse é o processo de migração, tá bom? Aí eu trago outros exemplos para vocês. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil e taxa de fecundidade. Então, taxa de natalidade representa o número de crianças nascidas e vividas no período de 1 ano. Aqui, pessoal, tem que ter pelo menos 1 ano. Esse indicador representa a relação entre o número de nascidos e habitantes de um determinado local. O cálculo é feito a cada 1.000 habitantes e o resultado é dado em porcentagem, tá bom? Número por mil, permilagem, né? Que eles chamam também, tá bom? Essa é a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade infantil. Essa taxa representa o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano. Então, a taxa de mortalidade infantil é o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano, ou seja, 365 dias de idade. É calculada a cada 1.000 crianças que nascem vivas no período de 1 ano. E a taxa de fecundidade, pessoal, daí no caso, representa a estimativa de filhos por mulher ao longo de um período fértil. Ou seja, se a mulher vai ter 2, 3 filhos de uma determinada época, ou seja, até a mulher ela falecer. Então, ela teve 1, 2, 3, 5, 10 filhos. Então, essa é a taxa de fecundidade durante o período fértil. Lembrando que o período fértil, em média, pessoal, é até os 50, 55 anos, tá bom? Esse é o período fértil da mulher, tá bom? Lembrando que esse período de 50, 55 anos já entra com grande risco. Geralmente os médicos falam entre 40 e 50, 40 e 45 anos, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o número de filhos por mulher em 2009 por regiões, ou seja, eu trouxe para vocês a taxa de fecundidade de 2009. Então, nós podemos ver que na região norte é 2 filhos e meio em média, o nordeste 2,4, o centro-oeste 1,93, o sudeste 1,75 e o sul
1,92. Ai, professor, como assim? 2,5, 1,5, dois filhos. Como assim? Você parte no meio, 2 filhos em metade? Não, pessoal, em média geral, tá bom? Então tem pessoas que às vezes vai ter 3, às vezes vai ter 2, às vezes vai ter 1, às vezes vai ter 4, às vezes vai ter 5, às vezes vai ter um só. Então eles calculam que a média pode dar sim um número quebrado, não precisa dar um número exato. E aqui para vocês, que pode aparecer muito na prova, eu acho muito interessante vocês estarem vendo isso, dando uma pesquisada para vocês estarem vendo essas tabelas. Vocês podem ver que a taxa de fecundidade por filho por mulher no Brasil ao longo da sua história, ou seja, nós temos aqui desde 1960 até 2009. Olha só, em 1960, nós tínhamos o quê? 6,3 filhos por mulher, ou seja, nem média, 6, 7, 8, eles calculam a média. E olha como foi caindo ao longo do ano. 2009, esses dados aqui, se vocês forem tirar a média de todos esses dados, vai dar 1,94, em média quase 2 filhos, né? Por daí mulher, né? E aqui é a expectativa de vida do brasileiro ao longo dos anos, né? Ou seja, em 1960, nós tínhamos uma expectativa de vida de viver até os seus 46, 48 anos. E em 2011, nós tivemos uma expectativa de 73,7. Ou seja, o que nós podemos interpretar por este gráfico? Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui para vocês. Que quando as mulheres elas tinham o quê? Muitos filhos, igualzinho nessa época, nós vivíamos o quê? Menos. Quando elas passaram a partir das melhorias da qualidade de vida aqui no Brasil, a partir de remédios, a partir do uso também de a prevenção de a mulher ficar grávida, ou seja, a partir de preservativos e outros meios também, a mulher começou a ter menos filhos e o brasileiro começou a viver mais também. Então, vocês podem ver, analisando os dados, que existe uma grande relação entre os dois, tá bom? Bom, agora nós vamos ver as teorias demográficas. O que é uma teoria malthusiana, neomalthusianas e as outras teorias. Então, a teoria malthusiana ela foi elaborada por Thomas Malthus em 1798. O que ele diz, pessoal? Que as guerras, desastres naturais, epidemias são meio de controle de crescimento desordenado da população. O crescimento seria de progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. E esse crescimento ocorre sem parar. Enquanto a população cresce de maneira geométrica, a oferta de alimentos só ocorre de progressão aritmética, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. Vocês podem ver que é muito mais lento, né? A oferta de alimentos do que o crescimento da população. A principal consequência seria a fome. Ou seja, nós teríamos cada vez mais pessoas nascendo, mas a oferta de alimentos seria cada vez menor. Não conseguiria crescer no mesmo ritmo. Já a teoria neomalthusiana, essa teoria aponta que a população jovem, elevada quantidade, necessita de pesados investimentos em quê? Educação e saúde, principalmente. Em consequência, cai a oferta de recursos para a produção de alimentos. Ou seja, mas os governos, eles têm que investir, o governo, né, e a população, né, eles têm que investir muito no que? Na educação e na saúde, e ele vai faltar dinheiro, vai faltar recursos para a produção de alimentos. A teoria neomalthusiana defende que quanto maior o número de habitantes, menor a possibilidade de distribuição de renda. Por quê? Nós teremos que muitas pessoas. Não temos como distribuir grandes quantidades de valores, né, que seria a renda, para toda essa população. Então, algumas pessoas acabariam sendo excluídas. Já a teoria da reforma marxista, ela defende que é preciso enfrentar os problemas sociais e econômicos para que exista o controle espontâneo de natalidade. O número de filhos cai à medida que as famílias são atendidas com serviços de melhor quantidade de serviços, né? Ou seja, elevam o padrão de vida. Foi o que nós vimos, né? Então, a gente acabou tendo uma menor quantidade de filhos, né? As mulheres, a população brasileira, né?
E também foi o quê? Aumentando a expectativa de vida. Por quê? Foi o quê? Melhorando a qualidade de vida e o padrão de vida brasileiro também. A superpopulação é causa de pobreza. Para os reformistas, é a pobreza que gera a superpopulação. Ou seja, quanto mais as pessoas são pobres, segundo a teoria reformista marxista, maior ela gera o quê? A população, tá bom? Segundo a teoria reformista, tá bom? Que eu estou dizendo, que estou informando a vocês. Já a teoria do ecomalthusiano questiona a relação de equilíbrio entre o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos naturais, além da capacidade da natureza em resistir à crescente intervenção humana em função do aumento gradativo da população. O número crescente de pessoas à Terra demanda maior utilização de recursos naturais, como, por exemplo, o petróleo, e, consequentemente, uma maior exploração dos elementos disponíveis na natureza, como o petróleo também, né? E alguns outros fatores também. Carvão mineral também, tá? Neste caso, a tendência é que chegue a um ponto em que haverá tantas pessoas no mundo que o meio ambiente não será capaz de suprir a necessidade de todos. Essa teoria ecomalthusiana é mais voltada para a capacidade da natureza resistir ao crescimento da população, né? A intervenção da população sobre a natureza. Nem todos os livros eles trazem a teoria ecomalthusiana. Nem na apostila de vocês vai ter também a teoria ecomalthusiana. Eu trouxe para vocês estarem vendo e estarem também estudando, porque alguns vestibulares, alguns livros didáticos já está começando a trazer, tá bom? Então eu achei muito importante estar apresentando para vocês também. Aqui eu trouxe um resumo, pessoal. Eu queria que vocês tirassem print, copiassem no caderno, colocassem no quadro, que é um resumo de todas as teorias, tá bom? Isso aqui eu peguei lá de uma fonte, tá bom? Do ProEnem. Então aqui nós temos a malthusiana, neomalthusiano, ou pode aparecer na sua prova como também alarmista, reformista, marxista e ecomalthusiano. Então nós temos os períodos que elas foram elaboradas, temos as principais ideias de cada uma e qual é que é a proposta de cada uma também. Tá bom? Então vocês guardem isso aí com muito amor, muito carinho e tenta dar uma lidinha, transcreve isso aí lá no caderno, mas dê uma lida, que isso aí é o resumo do que eu acabei explicando para vocês, tá bom? As teorias demográficas, pessoal, ela existe 4 fases, alguns autores trazem, né, 4, alguns outros eles trazem 3. Então, nós temos as fases, a 1, a 2, a 3, a 4. A primeira fase nós chamamos de regime demográfico clássico, que é o quê? Quando as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, com uma pequena redução nessa última, crescimento vegetativo controlado. Eu vou apresentar para vocês o gráfico, vai ficar mais fácil a interpretação, tá bom? A fase 2, a explosão demográfica. Taxas de natalidade ainda muito altas e a queda brusca nas taxas de mortalidade, com consequência de aumento do crescimento vegetativo. A população, nesses casos, é muito jovem, tá bom? A transição demográfica, ou seja, eu estou passando de uma fase, estou caminhando para outra. Então, vocês têm que saber quais são as duas primeiras e quais vai ser a quarta, porque, já falei, é uma transição. Estou entre um local, estou indo para o outro. É a queda das taxas de natalidade, acompanhado com a queda das taxas de mortalidade. Olha só, é bem diferente das duas primeiras que eu acabei falando para vocês, né? O crescimento vegetativo, reduz aceleradamente e a população já começa já a ser adulta. Não é mais uma população jovem, mas sim uma população adulta já nessa terceira fase. E na quarta fase é regime demográfico moderno, ou alguns autores trazem, é o regime demográfico negativo também. Ou seja, estabilização demográfica, então ela não tem nem mais a fase elevada, nem a fase também negativa, né? Nem a fase mais baixa também. Baixo crescimento vegetativo, controle de taxas de mortalidade e natalidade e envelhecimento da população. É nesses casos, como por exemplo, o Japão. O Japão tem uma população que está se envelhecendo muito rápido. Então, eles já estão na quarta fase. Até mesmo eles falam que o crescimento vegetativo
populacional do Japão e do Canadá também já são negativos. Por isso que são países muito abertos para as pessoas que querem ir lá morar ou trabalhar ou estudar, né? Como eu falei para vocês, eu ia trazer essas duas tabelas. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira fase aqui, né? Então, nós temos a primeira fase, a segunda, a terceira é a transição e a quarta é a fase de estabilização ou do processo moderno ou até mesmo da fase negativa. Ou seja, vocês podem ver a pré-transição, a primeira, a segunda e a terceira. Por que aqui tem terceira e aqui tem quarta? Alguns autores, eles vão pegar essa terceira fase e vão ajuntar junto com a terceira e a quarta fase. Essa terceira e a quarta fase são os estudos mais modernos. Então, alguns autores ainda eles utilizam até a terceira. Então, aqui como nós temos aqui a taxa em azul, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Olha só como eu falei. A primeira fase, que é esta fase aqui, que é da pré-transição, né? Olha só, nós temos o quê? Nós temos a taxa de natalidade e mortalidade muito elevadas. Já neste outro período, pessoal, que é da primeira, daí no caso, né? Olha só, nós temos o quê? Uma taxa de natalidade ainda muito elevada e uma taxa de mortalidade caindo rapidamente. Já no segundo período, pessoal, nós temos o quê? A taxa de mortalidade caindo, mas não com tanta velocidade quanto a primeira. Já a taxa de natalidade, ela cai rapidamente. E na terceira fase, pessoal, nós temos a taxa de mortalidade estabilizada e a taxa de natalidade, ela continua caindo e depois ela se estabiliza. Nesta outra aqui, que ele chamou de primeira fase, é aqui, pessoal, é a pré-transição. A segunda fase é a primeira fase, né, que eles classificam. A terceira fase é a segunda fase e a quarta fase é a terceira fase. Mas o que, pessoal? Nós temos a mesma lógica. Olha só, primeiro nós temos o crescimento, primeiro nós temos grandes altas de taxas de natalidade e mortalidade, depois a mortalidade cai, ainda a taxa de natalidade ela continua elevada, depois a taxa de mortalidade ela cai, mas depois ela começa querendo a estabilizar, e a taxa de natalidade ela cai rapidamente. Depois as duas praticamente ela fica estabelecida na quarta fase. E aqui que ele colocou de diferente? O crescimento vegetativo. Olha só, baixo crescimento vegetativo na primeira fase. Depois o que? Temos um crescimento vegetativo altíssimo e depois nós temos a estabilização do crescimento vegetativo. Então, a lógica dos gráficos é a mesma. O que muda é o que os autores colocam como primeira, segunda e terceira fase ou pré-transição e primeira, e segunda e terceira fase. Tá bom? Essas são as mesmas lógicas. Índice de crescimento populacional, né? Aqui eu trouxe para vocês, nós temos o quê? A população brasileira, vocês podem ver, que 1.800, depois ela subiu rapidamente. Então, nós estamos aqui em 2020, olha só. Né? Então, nós estamos neste índice aqui. E faz o quê? Que a partir de 2042, nós teremos um decrescimento da população brasileira e depois nós vamos ter um grande envelhecimento da população brasileira. Tá bom? Então, estes são os gráficos que podem aparecer no vestibular da UEL para vocês e pedir o porquê que a partir de 2040, especificamente a partir deste momento, nós vamos ter uma grande redução na população brasileira. Por isso que nós temos que entender muito bem o crescimento vegetativo, né? Então, nós temos as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade. Olha só, é o que eu mostrei para vocês. Nós tínhamos o quê? Taxas de natalidade e taxas de mortalidade elevadas no Brasil. Depois, a taxa de
Mortalidade começou a cair, mas a taxa de natalidade era o quê? Elevada. Depois, lá na década de 1950, olha só, as duas taxas começaram a cair rapidamente. E depois nós temos aqui, ó, a partir de 2020, 2030, olha só, nós vamos ter 2030, 2040, nós vamos ter que a estabilização da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, perdão, eu troquei aqui na hora que eu estava grifando, e nós vamos ter o quê? O crescimento vegetativo pode ser até mesmo quase negativo aqui no Brasil, tá bom? Essa aqui é uma projeção do IBGE, tá bom? Que foi realizada em 2019, que pode sim aparecer na sua prova, tá bom? Então, nós temos que entender a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Lá quando o Brasil, né? Quando nós tivemos os primeiros registros, que é 1800, tá bom? É uma projeção. E o crescimento vegetativo brasileiro, tá bom? Aí, olha só, nós temos outros modelos também aqui que eu trouxe para vocês. Ó, a transição demográfica é o mesmo processo do outro. Então, nós temos a pré-transição, a aceleração demográfica, que é o que nós tínhamos naqueles dois gráficos lá, e mais o gráfico aqui da população brasileira. A desaceleração, você lembra que eu falei que foi a partir de 1950 aqui no Brasil? E a estabilização populacional, que o Brasil espera se entrar a partir de 2030, 2040. Nós vamos ter uma estabilização das taxas de natalidade, taxas de mortalidade e de crescimento vegetativo. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3 fases. E aqui é a mesma coisa, só que o autor não colocou os nomes. Geralmente, no vestibular de vocês, aparecem esses modelos de gráfico aqui quando não tem os nomes. Por quê? O aplicador da prova, pessoal, quem desenvolve a prova, ele quer saber se você sabe o que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase, tá bom? E aqui eu trouxe uma outra interpretação de gráficos para vocês, né, que é da pirâmide etária brasileira, que o vestibulares adora, apesar que o último Enem ele não apresentou essas pirâmides etárias. Todo ano quase ele cobra e esse ano ele não cobrou nada em relação a isso. Mas pode ser que apareça no vestibular da UEL, né? Que eles colocam que é uma pirâmide de 1980 e de 2010, né? Isso aqui foi publicado pelo O Globo. Então, vocês podem ver, pessoal, claramente, na hora que vocês analisam, que 1980, olha só, como a pirâmide brasileira ela era muito mais larga do que o que em 2010. Por que eu estou trazendo em 2010 não de 2020? Porque não teve outro censo. Geralmente, os vestibulares, quando eles cobram pessoal, algum dado oficial, como por exemplo o censo. O último censo foi em 2010. Pode ser que nós temos um outro censo este ano também. Então, estimativas, pessoal, às vezes eles acabam não cobrando, mas dados concretos eles cobram sim, tá bom? Então, existe muita chance de aparecer, às vezes, este modelo aqui de gráficos, tá bom? Para vocês. Então, nós temos aqui, em 1980, o que nós podemos analisar? Que a população brasileira, ela era o quê? Jovem, certo? Que existia praticamente uma igualização entre homens e mulheres. Nós não tínhamos uma população muito adulta nesta época e nós tínhamos o quê? Uma expectativa de vida baixo também nessa época. E nós tínhamos o quê? Poucas pessoas o quê? Idosas, pessoal. Olha só, pessoas com mais de 80 anos. Eram muitas poucas pessoas. Então, nós éramos um país jovem. Se nós formos levarmos em consideração sobre as teorias demográficas, o Brasil era um país do quê? Pobre nessa época. Pobre e pouco desenvolvido nessa época de 1980, quando foi feito o censo. Então, vocês têm que começar a analisar o que esse gráfico traz a partir dos termos que nós temos naquela época. Se o Brasil é um país jovem, que nasce muitas pessoas, pessoal, provavelmente em 1980 nós tínhamos que uma taxa de natalidade, de mortalidade alto e um crescimento vegetativo alto também. Então, nós temos que analisar estes gráficos por todas essas vertentes.
tá bom? Já em 2010, o que nós analisamos? Que o Brasil passou a ser um país o quê? Adulto, não é um país mais jovens. E o Brasil o quê? Teve um grande crescimento da sua população mais velha, da população mais idosa. Olha a diferença de 1980 a 2010. Principalmente de mulheres, ou seja, as mulheres elas têm uma expectativa de vida maior que o homem, ela vive mais. Por que que acontece isso, pessoal? Acontece porque os jovens, principalmente os homens, eles estão muito nessa fase de criminalidade. Eles morrem muito cedo voltado pela área criminal. Então, aqui já 2010, nós podemos falar que o Brasil é um país adulto, que a taxa de fecundidade ela já é menor do que 1980 e a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade ela é menor do que de 1980 também. E quando nós analisamos, olha só, os homens e as mulheres, nós percebemos o quê? Que nós temos mais mulheres adultas do que homens adultos também. Já quando a gente analisa, né, a pirâmide etária brasileira de 0 a 4 anos, que é esse primeiro aqui, olha só, aqui está 800, CRIFO, 800 CRIFO. Existe quase que uma igualização hoje em dia entre pessoas que estão nascendo homens e mulheres. Nós não temos uma divergência muito grande, né? Diferentemente quando nós pegamos a expectativa de vida das mulheres é maior que dos homens. Tá bom? Aí aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um outro modelo que possa aparecer para vocês, apesar que é um pouco mais difícil, né? Que também é do que? IBGE 2010. Pega cada estado. O que nós podemos analisar a partir desses gráficos? Quais são os estados que têm uma população mais jovem, uma população mais adulta? Qual é o país também, perdão, qual que é o estado também sobre a expectativa de vida? Quando nós pegamos os estados da região norte, olha só, Amazonas, Pará, Amapá, nós pegamos Acre, Rondônia, Roraima, né? Vocês podem ver que a base da pirâmide é muito mais larga do que quando vocês vão analisar sobre Rio Grande do Sul, São Paulo, olha só, Rio de Janeiro. Vocês podem ver que a população da região norte, ela é o quê? Mais jovem do que a população de alguns estados da região sul, tá bom? Por exemplo, né, principalmente e sudeste também, né? Olha só a região nordeste também, olha só, Alagoas também, Ceará, olha só, o Maranhão, olha aqui, ó, esses ladinhos aqui sobre o Maranhão, sobre a parte da pirâmide, olha só, bem diferente sobre os outros estados. Então, vocês têm que começar a analisar, olhando para eles e vendo quais são as principais consequências. E quais são as principais consequências? A taxa de natalidade, a taxa de natalidade, de mortalidade e de fecundidade na região norte, ela é mais alta do que alguns estados da região sul e sudeste. Ah, professor, eu preciso de ter esses dados em mãos para mim estar falando sobre isso? Não, só a gente olhando nossas pirâmides etárias, nós já conseguimos ver isso já, né? Porque ela já demonstra esses dados, né? Porque a pirâmide etária, ela não fala somente sobre a população, quanto nasce num local, mas sim nós conseguimos ver também que uma população sobre Rio Grande do Sul, São Paulo, elas vivem mais do que, por exemplo, aqui no Amazonas e no Pará. Olha só, como é muito mais fino, olha só, o topo da pirâmide do que no Rio Grande do Sul, do que São Paulo, do que o Paraná até mesmo. Tá bom? Então, nós temos que olhar essas características. É isso que pode aparecer na sua prova também. E também nós temos aqui uma análise de outros tipos de gráfico, como, por exemplo, essas análises, né, de pirâmides etárias, quando um país ele está o quê? Em guerra. Como que se desenvolve uma pirâmide etária quando o país está em guerra? Então, aqui nós temos uma pirâmide etária, como por exemplo da Rússia.
né, a população russa de 2010, vocês podem ver que a pirâmide etária dela, olha só, ela é maior numa determinada, depois ela tem menor, maior, menor, maior, menor e maior. Por que isso, pessoal? Porque o país ele passou por um processo de guerra. Então, quando o país ele passa por um processo de guerra, a pirâmide etária dela fica, como podemos dizer, entre aspas, toda o que deformada. Olha só, Segunda Guerra Mundial, lá na população russa, de 1930 a 1945. Olha só como diminuiu. Nós tínhamos uma população, né, que nascia bem mais elevado quando teve a guerra. Olha só, muitas pessoas morreram, ela se diminuiu. Crise após a União da República Soviética Socialista, 1991 a 2001. Olha só, não é muito distante. Olha a pirâmide etária da população russa, diminuiu também e agora o quê? Voltou a aumentar porque o país já faz algumas décadas que não está mais em guerra, não tem nenhum processo. Então voltou a aumentar a população. Muitas pessoas morreram. E por que muitas pessoas morreram? Porque geralmente os homens que vão às guerras, as mulheres às vezes que acabam morrendo também durante o conflito, quem são os sobreviventes? São os filhos e os netos. Então, por muitas vezes, podemos classificar esses buracos que nós temos durante essas pirâmides etárias, são os netos dos sobreviventes, né? Ou até mesmo os filhos dos sobreviventes. São os pais que acabaram falecendo durante as guerras e ficou os filhos. Por quê? Durante uma guerra, quem vai a uma guerra e as pessoas alvos durante uma guerra, primeiro são os homens ou depois as mulheres, e durante as guerras eles tentam não acabar atingindo quem? Os filhos ou os netos, né? Eles não têm essas características, as guerras até hoje em dia, as maiores guerras não têm essas características. Então, quem sobrevive por muitas vezes, pessoal, são os filhos ou os netos ou os sobreviventes. Então, quando aparecer esses gráficos para vocês, geralmente, pessoal, são as guerras ou as grandes epidemias. Daqui a alguns anos, daqui a uns 10, 20 anos, quando as nossas pirâmides etárias forem aumentando, vários países, até mesmo às vezes, inclusive o Brasil, nós vamos ter também essa característica na nossa pirâmide etária. Por quê? Muitas pessoas o quê? Faleceram durante a pandemia agora do Covid-19. Alguns países não tiveram aumento na sua população em 2020 e 2021, mas sim tiveram uma redução de população. Então vai acabar tendo, né, essas lacunas, esses buracos durante a nossa pirâmide etária, tá bom? E aqui, pessoal, para vocês também, eu quero que vocês guardem muito bem quando vocês verem esses tipos de pirâmides etárias, tá bom? Com base mais larga, base um pouco menor, base um pouco menor e depois uma base que começa a aumentar, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês as principais características do que é o que significa essas pirâmides etárias para vocês estarem o quê? Utilizando esses argumentos numa prova de alternativa, porque uma prova pode aparecer as alternativas e pode estar o quê? Mostrando, como por exemplo, quando nós temos uma pirâmide que já está o quê? Rejuvenescendo. O que seria essa parte maior aqui? Elevada esperança de média de vida, ou seja, a expectativa de vida ela é muito elevada. Diferentemente dessa primeira que nós temos o quê? Um país de uma população que mais jovem, que eu já expliquei para vocês anteriormente, que é os quê? Baixa esperança de vida, alta taxa de natalidade, baixa porcentagem de pessoas idosas, porque a expectativa de vida é muito baixa, predomínio da classe jovem, topo em pico em forma de bico, né? E bases largas, né? Ou seja, alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, crescimento vegetativo também pode estar por muitas vezes elevadas também. Enfim, cada pirâmide, pessoal, daí, no caso, eu fiz, né, para vocês, eu retirei da internet, de um site, essa foto, que eu achei ela interessantíssima, super resumida, super fácil, para vocês estarem o quê? Guardando essas informações, caso apareça no vestibular de vocês também.
Bom, vamos ver uma questão rapidinha, né? Nosso tempo já estourou, já estou já com 50 minutos. A projeção oficial da população IBGE, divulgada nesta quinta-feira, estimulou que o Brasil tem 201 milhões de pessoas vivendo no país. Pela primeira vez, a marca de 200 milhões foi superada, né? O crescimento da população brasileira está, porém, com os anos contados. O Instituto prevê que o número de habitantes crescerá até 2042, como disse para vocês anteriormente. Quanto a estimativa aponta para um total de 228 milhões de pessoas, depois vai começar tendo o decréscimo. A partir de então, o continente de população se reduzirá gradualmente, até chegar a 218 milhões em 2060. Mesma fixa é estimada para a população brasileira em 2025, ou seja, nós vamos aumentar e depois vamos começar a diminuir. A dinâmica demográfica do Brasil, descrita pela notícia, é representada pelo A, pelo estímulo de fecundidade, B, pela redução do crescimento vegetativo, C, pela evasão migratória recente, pela retração do número de imigrantes, pelo processo de interiorização demográfica. Então, pausa o vídeo e depois vocês verem a resposta correta. Então, pessoal, a resposta correta é pela redução do crescimento vegetativo, tá bom? Como eu disse para vocês, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Já estamos na porcentagem de 1,9, né? Então, cada vez nós vamos ter menos crescimento vegetativo, ou seja, nós vamos ter cada vez os casais, as mulheres vão ter cada vez menos filhos. Pelo estímulo da fecundidade? Não, pessoal, se tivesse um estímulo, pessoal, nós estaríamos aumentando a população e não iria diminuir. Pela evasão migratória recente? Não, pessoal, não é tanta gente que está saindo assim no Brasil. Temos sim várias pessoas saindo do país, mas não chega a afetar, né, o crescimento da população brasileira. Pela retração do número de imigrantes? Não, pessoal, os imigrantes também não entram nessa faixa, né? Até mesmo eles não chegam a atingir muito, né, o nosso crescimento populacional. E pelo processo da interiorização demográfica? Também não, né, pessoal? Não tem nada a ver isso. Então nós vamos ter um aumento populacional, né, e depois nós vamos ter uma redução, que estima-se que em 2060 nós teremos 218 milhões de pessoas. Bom, nossa aula finalizou. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter o retorno presencial dia 31 de janeiro, né? Então, nós vamos ir na nossa próxima aula, a unidade 16. Deixo para vocês os exercícios na sala do Class. Veja a apostila de vocês, a número 3 também, e reveja as aulas quantas vezes forem necessárias. Caso precisarem, pessoal, vocês entrem em contato comigo que estaria ajudando vocês, tanto quanto a questão de exercício, que eu posso estar passando mais para vocês, ou até mesmo explicando mais o conteúdo, porque eu passei muito rápido e já estourei o tempo muito, tá bom? Encontro vocês na nossa próxima aula online, que depois vai ser as aulas presenciais lá no curso. Até mais. Tchau, pessoal.